texto muito abençoado, que se encontra em Atos, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Vamos fazer uma leitura de alguns versículos aqui, a respeito do ministério do apóstolo Paulo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 em diante, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele, Paulo. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui geograficamente, é a terceira viagem do ministério do apóstolo Paulo, antes dele ser preso por definitivo. E nessa jornada de Paulo, ele estava passando a limpo tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Quando ele passa em Éfeso e ministra, a palavra do Senhor, a palavra de salvação, quer dizer, toda a parte interiorana que já tinha recebido do Evangelho, seja por João Batista, seja por Pedro e os demais apóstolos, mas agora Paulo, ele passa fazendo uma espécie de um checklist, para falar: olha, vocês realmente estão aí firmes, vocês conseguiram compreender quem é Jesus, o que se trata esse evangelho, vocês agora estão conscientes de tudo aquilo que eu e os demais homens de Deus venhamos falando há tempos para vocês? E a maioria nesse quesito dizia que sim, mas com o aspecto de ter tido um encontro com João Batista, e esse encontro com João Batista ter criado uma mentalidade neles, ou até mesmo uma renúncia de todas as práticas mundanas, de todas as coisas que não são de Deus. Quer dizer, o arrependimento de tudo que foi feito de forma ilícita, imoral e que não provinha do Senhor. Agora, com essa consciência cristã, essas pessoas puderam olhar para Paulo e falar: olha, nós nos arrependemos, nós conseguimos ter essa consciência, João Batista nos ministrou, nós entendemos quem é Cristo, nós entendemos que somos pecadores. Então o estabelecimento dessa mentalidade, ou desse reconhecimento de quem somos de fato em Cristo, e da nossa carência de nos arrependermos e de nos submetermos à vontade dEle, ela é o primeiro passo para um grande avivamento, é um primeiro passo para um grande batismo no Espírito Santo, para receber coisas do céu, para receber, aleluia, o Espírito Santo, que é o Consolador, mas o Espírito Santo no sentido de ser um selo, um selo fixo em nossas vidas, na comprovação, no atestado, somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Então o batismo, ele vem para selar, o Espírito Santo, ele vem sobre nós como um Consolador. Então existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo de Deus. Ele que consola, ele que exorta, ele que instrui, ele que às vezes te acorda na madrugada. O Espírito Santo, ele está com a gente, ele move nossas vidas. E o batismo no Espírito Santo, ele vem como uma espécie de um selo, dizendo assim: ei,
Eu estou derramando dons agora em você. Agora você vai ter as suas habilidades, você vai ter, aleluia, os seus dons aflorados. Você vai começar a ser agora um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo ele vai passar, era basicamente nesse sentido, de que eles pudessem ter o selo, de que eles pudessem realmente receber o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, serem selados e os dons do Espírito Santo pudessem ser distribuídos sobre eles. Porque os apóstolos que foram levantados por Deus, eles tinham os dons. Eles tinham os dons de dom para curar, ele tinha o dom para revelar, ele tinha o dom de interpretação. Tudo isso fazia parte da vida dos apóstolos. Só que os apóstolos, eles iam ter o seu fim de vida. Os apóstolos não iam ficar para sempre. Então Paulo, pensando numa questão futura, pensando no legado, ele estabelece esse entendimento de ter que fazer uma viagem no sentido de revisar tudo que tem sido falado sobre o Evangelho e de trazer esse selo, de trazer o Espírito Santo no sentido do que? O que eu tenho, eu quero que você tenha, porque eu não estarei aqui para sempre. E essa mensagem precisa continuar sendo propagada, precisa continuar sendo pregada, mais vidas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser libertas, precisam ser curadas. Esse evangelho vivo, pulsante, avante, ele precisa continuar reverberando. E como ele vai reverberar se não tiver pessoas? O material de atuação de Deus é um material humano. Deus usa nós como instrumentos nessa terra para anunciar o Evangelho e para demonstrar de maneira física, audível, visível, todos os feitos maravilhosos que procedem do céu, que procedem da palavra de Deus. Então é pessoas sendo curadas, é o cego que enxerga, é pessoas recebendo bênçãos extraordinárias de Deus, sabe, livramentos extraordinários de Deus. Eu estava vendo um documentário um tempo atrás sobre o World Trade Center e aqueles 2 prédios gigantes lá, se eu não me engano, mais de 100 andares ali, e aqueles prédios foram abaixo lá, caíram, e começou a aparecer vários testemunhos, pessoas ali começando a relatar. E o mais impressionante é que eles acharam no meio das ferragens retorcidas lá, cravado uma folha da palavra de Deus, da Bíblia, cravada. É impossível isso, irmãos, impossível. Mas lá estava Deus demonstrando de maneira física para que o homem pudesse compreender. Tamanho é o poder da palavra de Deus. Então Paulo, ele tem essa intenção de deixar um legado geracional para as pessoas. Então a primeira mensagem que fica no nosso coração aqui hoje é que o primeiro passo para um grande avivamento, ele é num grande arrependimento. Eu não conquisto o avivamento cantando hinos de vitória. Eu não conquisto o avivamento dando risada, dando gargalhada e exaltando e tá tudo bem, maravilhoso. Não, irmão. É muito choro, é muita lágrima, é muita renúncia. Porque arrependimento ligado à renúncia é no sentido de eu olhar para dentro de mim, reconhecendo quem eu sou, e vendo que eu não sou nada sem Ele, e vendo que eu sou nada sem a presença dEle. É você olhar e ver a sua pecaminosidade, a sua maldade, os seus pensamentos ruins, às vezes perversos, e você fala: poxa, eu preciso de Jesus. Literalmente, eu preciso de Cristo. Eu preciso que Ele limpe os meus pensamentos, eu preciso que Ele limpe o meu coração. E você entra num processo diário de se arrepender. E conforme o tempo vai passando, sua comunhão com Deus, suas experiências com Deus, você vai criando maturidade, você vai conseguindo vencer barreiras, você vai conseguindo transpassar situações que antes eram intranspassáveis, você não conseguia romper barreiras, mas agora você consegue romper.
você avança, você começa a ficar maduro, você começa a criar raízes no Evangelho. Então, o arrependimento, ele é isso, ele é o passo inicial por um grande mover de Deus, por um grande derramar do poder de Deus. Então Paulo, quando ele fala isso, lógico, as pessoas vão olhar e vão falar: poxa, então nós queremos ser batizados, nós queremos receber esse revestimento espiritual também, nós queremos ter esse selo, nós queremos ter isso. E Paulo, ele não é egoísta para reter só para ele: só eu tenho o Espírito Santo, só eu falo em mistérios, só eu tenho dons. Não, ele vai compartilhar. Assim como Jesus, quando ele multiplicou os pães, a multiplicação dos pães, ela correspondia a uma necessidade física das pessoas. E é essa mentalidade que nós temos que adotar. Nós temos que ter uma necessidade física do sobrenatural de Deus. Eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso da presença, eu preciso da graça, eu preciso do amor dele, eu preciso sentir a presença dele, eu quero estar mais entrelaçado com ele, eu quero ter mais intimidade com ele, eu quero me relacionar mais profundamente com ele. Esse deve ser um anseio do nosso coração, e isso só é gerado com comunhão, isso só é gerado com relacionamento. E como que eu gero relacionamento? Com arrependimento. Eu reconheço que eu preciso, e esse é o estopim, é o passo inicial para eu ir para os pés de Cristo, para eu me ajoelhar, para eu orar, para eu clamar, para eu buscar, para eu falar: Senhor, Senhor, eu preciso mais de Ti. Esses homens, irmãos, estavam buscando a Deus, esses homens estavam falando do Evangelho de Jesus, que João Batista ali tinha os ministrado, eles tinham se arrependido, e agora chega o apóstolo Paulo, cheio de poder de Deus, cheio de autoridade de Deus, e vai impor as mãos sobre eles. Amém? Versículo 6: Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram. Começavam a profetizar, começavam a anunciar, começavam a declarar, começavam a verbalizar. Meu irmão, quanta gente abre a boca para falar besteira, quanta gente abre a boca para falar palavrão, para falar palavras de ódio, quanta gente abre a boca, e a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, mas nós não, nós vamos declarar que o nosso lar é uma bênção, que a nossa família é uma bênção, que a nossa igreja é uma bênção, que a nossa vida é uma bênção. Nós vamos declarar que o nosso Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós verbalizamos, nós declaramos, aleluia, para tomar posse do território, para tomar posse daquele local e paralisar toda a obra das trevas, toda a erva daninha, todo laço do diabo é paralisado, porque nós estamos verbalizando. E a Bíblia fala: havendo concordância na terra, haverá concordância no céu. Então é isso, é estar com uma consciência de concordância. E quando Paulo ministrou, eles tiveram a mesma consciência. Por isso que eles deixaram Paulo impor as mãos sobre eles. E quando Paulo impõe a mão sobre eles, todos numa única concordância, o Espírito Santo de Deus desceu imediatamente sobre eles. Começaram a falar em línguas e profetizaram. E esse línguas em particular não é o mesmo línguas de Atos 2. Esse línguas e as línguas estranhas. Esse língua é aquela língua que enrola, quando você solta e começa a falar coisas que vão além da sua compreensão humana. E Deus começa a te encher, e Deus começa a te transbordar, e você começa a sentir a presença do Senhor. Então o arrependimento me leva a um grande avivamento. E um grande avivamento, ele vem através de uma concordância coletiva.
nós estamos na mesma visão, nós estamos no mesmo propósito, e Deus começa a fazer algo. E eu tenho orado tanto nesse sentido, irmãos. Tanto eu falo, Senhor, traga concordância de pensamentos. Na Santa Ceia, acho que na Santa Ceia retrasada, o Espírito Santo me tomou na hora da ceia, e eu falava que sobre o Brasil, Deus estava trazendo uma concordância sobre a nação, e todos caminhariam numa única concordância, e eu oro nesse sentido, irmãos, que as divisões cairão por terra, que as intrigas cairão por terra, e todos caminharão, não caminharão numa visão pelo futebol, porque pelo futebol é uma coisa linda, né? Os inimigos se abraçam e tudo, mas é nesse sentido espiritual, é o desejo, a igreja vai ardendo, ardendo, ardendo. Não, nós temos que buscar, nós temos que buscar, nós temos que buscar, e o Espírito Santo de Deus se manifesta, irmãos. Agora, se não temos, e aí para encerrar, necessidade, se nós não temos necessidade, foi gerada uma conformidade. Se não tem necessidade, gera conformidade. Eu me conformo. Não, eu estou bem do jeito que eu estou. Não, eu estou bem. Mas Deus tem mais. Você entende isso? É uma fonte inesgotável. Ela jorra para a vida eterna. Ela não para de jorrar. Então não podemos limitar a atuação de Deus em nossas vidas. Não podemos limitar a atuação de Deus em nossas vidas. Então não podemos limitar a atuação de Deus em nossas vidas. De forma alguma. Nós temos que ficar atentos para que o Senhor use-nos como instrumento poderoso na presença dEle, como instrumento valoroso na presença dEle. Então, saia da conformidade, saia da conformidade. Queira mais, tenha sede pela presença. Nós falávamos aqui, teve o bate-papo do Target sobre frieza espiritual, e o Tiago Moraes, o irmão Leandro comentavam sobre esse negócio de sede. Isso me chamou a atenção, porque é isso, o evangelho tem que gerar, tem que ter essa vontade de tomar mais desse evangelho, de beber mais desse evangelho, de mergulhar mais nesse evangelho, de se debruçar mais nessa presença. É isso que Ele tem para a nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, oh Senhor, se há alguém entre nós, Pai, que nos assiste, que está presente, que está, Senhor, com a garganta seca, Senhor, está sentindo sem rumo, sem direção, Senhor, sem um norte. Deus, o Senhor é o nosso norte, Senhor. O Senhor é a nossa razão, o Senhor é a interpretação da nossa existência. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança cada um que está depressivo, que está ansioso, Pai, que está desmotivado, Senhor, sem ânimo, Pai. Levanta, Espírito Santo de Deus. Tira, Senhor, da inércia espiritual. Tira da frieza espiritual, Senhor. Traga vida, traga renovo. Dê perspectiva de vida, Senhor. Dê ânimo, dê esperança, Senhor, para aqueles que estão aflitos, Pai, que estão com seus corações, Pai amado, preso, Pai, doendo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, enxuga as lágrimas, Senhor. Enxuga as lágrimas dos olhos, Senhor. Acalme os corações atribulados, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja ânimo, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos viver, Pai, na Tua presença intensamente, Senhor. Nós não queremos desfrutar de alguns momentos, mas nós queremos entregar nossa vida ao Senhor, os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos. Nós queremos entregar ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, faça a Tua obra em nossas vidas. Aviva-nos em Ti, assim como aqueles homens foram avivados
pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Sopra a vida, sopra a vida. Batiza com o Espírito Santo quem ainda não foi batizado, com as evidências de línguas. Santo Deus, venha selar, Senhor, com o derramar da tua porção, meu Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida aqui presente, quem nos assiste pela internet, em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos, declaramos, profetizamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sou Igreja de Deus.